Saúdo todos com a paz do Senhor. Estamos aqui, irmãos, para apresentar a Escola Bíblica da Igreja Cristã Maranata. E essa Escola Bíblica, hoje, ela está sendo transmitida de acordo com as perguntas que foram formuladas na última Escola Bíblica para o assunto de hoje. Assunto esse que nós estamos ainda tratando dele sobre o tema Jesus no Tabernáculo. E estamos tendo, portanto, um conhecimento de Jesus através do tabernáculo e também de todos os objetos do tabernáculo. E a nossa base bíblica hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 29 e capítulo 20 de Êxodo. Vamos então à primeira pergunta da Escola Bíblica, que ela diz assim: em Êxodo capítulo 29, versos 4, 5, 7 e 20, a consagração do sacerdote era feita com os seguintes elementos. Letra A, água. Letra B, as vestes sacerdotais. Letra C, o azeite da unção. E letra D, o sangue dos sacrifícios. E a nossa tarefa é: faça a aplicação profética de cada um desses elementos na vida da igreja. Vamos ter agora, então, aqui apresentando três irmãos que vão dar aqui as 4 respostas, sendo que a primeira sobre a água, nós iremos chamar aqui a jovem Maribel Rech, que ela é de Bernardo Irigoyen, na Argentina, e ela vai transmitir aqui a resposta da primeira pergunta da letra A, sobre a água como elemento de consagração do sacerdote. Irmã, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vinda. En respuesta a la pregunta número 1, letra A, el agua habla sobre la palabra del Señor. La iglesia vive por la palabra, cumpliéndose en nuestras vidas. En texto complementar en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Na paz do Senhor Jesus, hermanos. Muito bem, irmã. A água realmente fala da palavra do Senhor, da igreja, né? A igreja que vive a palavra do Senhor e a palavra do Senhor que se cumpre no meio da igreja. Então, a água, ela fala exatamente da forma como a consagração do sacerdote, ela é feita através da ação do Espírito Santo, da palavra revelada, e isso é importante, porque isso fala exatamente da palavra de Deus na vida daquele que consagra a sua vida ao Senhor e que se dedica às coisas do Senhor. Ali no caso era o sacerdote, e nós, como sacerdotes de Cristo, nós também temos que passar por essa lavagem da água, porque ela é exatamente a primeira parte, né, daquilo que era feito com o sacerdote, para ele estar, então, em condições de estar na presença de Deus. Isso acontece também na vida da igreja. Obrigado, irmã, pela sua participação. Glória a Jesus. Muito bem, agora, irmãos, as letras B, que fala sobre as vestes sacerdotais, e letra C, que fala do azeite da unção. Nós vamos ver essa resposta agora, que será dada pelo nosso irmão diácono, o Adriano Arão, que ele é da nossa igreja lá em Venda Nova do Imigrante, no estado do Espírito Santo. Adriano, obrigado por vir mais uma vez na Escola Bíblica. A resposta está com você. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à questão 1 da EBD, em sua letra B, a expressão vestes sacerdotais, que era um dos elementos de consagração do sacerdote, descrita em Êxodo, em seu capítulo 29, versículo 5. E fazendo uma aplicação para os dias da igreja, nós podemos entender que as vestes, elas representam aquilo que é a nova identidade espiritual do servo, ou seja, as vestes de salvação concedida por Jesus na cruz do Calvário. A questão 1 da EBD, em sua letra C, o elemento, o azeite da unção, que era um dos elementos de consagração do sacerdote, descrita em Êxodo, em seu capítulo 29, versículo 27, e fazendo uma aplicação profética para nós, os dias da igreja fiel de Cristo, nós podemos entender que o azeite, ele simboliza aquilo que é a unção do Espírito Santo, a qual capacita, sela e direciona a igreja. A igreja, ela vive, ela serve pelo poder do Espírito Santo, assim como está descrito em Atos, em seu capítulo 1, versículo 8. Jesus é aquele que batiza a igreja com o óleo do Espírito Santo.
Amém? A paz do Senhor Jesus. Muito bem, Adriano, exatamente as vestes de salvação, né? Na letra A, falando sobre as vestes sacerdotais, elas apontam para as vestes de salvação, aquilo que nós somos revestidos da salvação em Jesus e, portanto, esta é a identidade, né, do servo do Senhor. O servo do Senhor que é consagrado ao Senhor, ele realmente tem que dar o testemunho de salvação. Então, as vestes falam do testemunho, da salvação, que ali está um servo consagrado ao Senhor, um salvo por Jesus Cristo e, portanto, o testemunho é a identidade do servo. Obrigado pela sua participação. Sim, tem mais. A sua outra resposta dada com relação ao azeite da unção, é muito interessante esse aspecto, porque o azeite da unção, ele vai representar a ação do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo sobre o servo, né? E também na própria vida da igreja. Então isso vai se cumprir na vida da igreja exatamente com a direção do Espírito Santo, o governo da igreja, da forma de vida da igreja, do culto na igreja, tudo governado, dirigido pelo Espírito Santo. Por isso, o azeite da unção era necessário. Obrigado, então, pela sua participação na resposta à letra B e à letra C. Muito bem, vamos agora, irmãos, à letra D, que fala sobre o sangue dos sacrifícios como elemento também, elemento que era para a consagração do sacerdote e como isso é aplicado profeticamente na vida da igreja. Dessa vez agora quem vai falar vai ser o nosso irmão obreiro, o Peter Luke. Peter Luke sempre participa aqui conosco, ele é da nossa igreja lá de Itapema, no estado de Santa Catarina. Peter Luke, a paz do Senhor. A paz seja a todos os irmãos. Eu vou estar respondendo a pergunta número 1, a letra D. Os sangues sacerdotais. Meus irmãos, como nós aprendemos, né, a escola bíblica dominical, que o sangue do carneiro era colocado na ponta da orelha da direita, na porega da mão direita, né, ou no porega do pé direito do sacerdote. A orelha, que o sentido profético que é o ouvir a voz de Deus, né? Que é a obediência. A mão fala do trabalho na obra, né? E pé fala do caminhar em santidade. Então o sangue, meus irmãos, era aplicado sobre o sacerdote como sinal de consagração. Profeticamente, aponta para o sangue de Jesus, né? Que purifica a igreja, né, que purifica quando a igreja possa ter acesso ao Santo dos Santos, que como diz no Hebreus 9:29, né, sem derramamento do sangue, não há remissão, né, e a aplicação que podemos fazer é o clamor pelo sangue de Jesus, que a igreja fiel vive sobre a proteção dessa marca do sangue, e como é que está escrito no 1 João 1:7, ele nos purifica de todo o pecado, né, e nos dá livre acesso ao Santo dos Santos. Amém? A paz seja a todos os irmãos. Amém, Peter Luke. Realmente o sangue ali da consagração do sacerdote aponta sim para o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário e naturalmente esse sangue está representando a vida, ou seja, a ação do Espírito Santo na vida daquele que é consagrado ao Senhor. A igreja que tem a presença do Espírito Santo, o clamor pelo sangue de Jesus, é exatamente a igreja que é consagrada para estar na presença do Senhor. E esse sangue ele era exatamente passado na ponta da orelha direita do sacerdote, também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Então mostrando vários aspectos, ouvir a palavra de Deus e também o aspecto relacionado a executar a obra de Deus, né? Fazer a obra de Deus e caminhar na presença de Deus. Tudo isso é a nossa libertação ao sermos consagrados para o serviço do Senhor, na presença do Senhor. Obrigado, Peter Luke, pela sua participação. Amém, irmãos? A segunda pergunta agora é direcionada para, ainda direcionada para todos os irmãos. Ela diz o seguinte, em Êxodo capítulo 30, versos 18 a 20, identifique o motivo pelo qual o sacerdote precisava lavar-se na pia de cobre ou pia de bronze para entrar no santuário. E a nossa tarefa, além dessa identificação, é fazer a aplicação profética para a igreja dos nossos dias. E agora quem vai nos falar sobre isso vai ser o nosso obreiro, né, o Patrick Teixeira, lá de Caetité, lá no estado da Bahia. Patrick, muito bem-vindo mais uma vez. Agora é a sua resposta.
De acordo com Êxodo, capítulo 30, versos 18 a 20, o sacerdote não poderia entrar de qualquer maneira no santuário sob risco de morte. Antes de entrar, o sacerdote necessitava de lavar-se e purificar-se. Só assim ele tinha condições de adentrar no santuário para oficiar, sendo preservado com vida e paz. Na dispensação do Espírito Santo, nesse tempo da igreja, no Novo Testamento, os servos necessitam da santificação diária para exercer o sacerdote universal do crente. Só assim, servindo ao Senhor em comunhão e santidade, realizamos a obra do Espírito Santo nesse tempo do breve. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, Patrick. Realmente o sacerdote precisava lavar as mãos e os pés naquela pia de cobre, porque exatamente era para não morrer, para que ele não entrasse dentro do santuário de forma indigna. E isso fala exatamente da nossa vida espiritual. A vida espiritual, ela precisa ser cuidada realmente para não morrer espiritualmente, né? E lavar ali na pia de cobre mostra a lavagem diária que nós temos pela palavra, né? Jesus falou isso um dia para os discípulos, né? Ele disse para eles: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, quando Jesus foi lavar os pés aos discípulos. Isso mostra que aquela pia de bronze não era um juízo para subjugar a pessoa, não. Ela nos lembra, sim, que a nossa natureza humana, ela é subjugada pelo juízo representado pela pia de cobre. Mas, por outro lado, a água ali dentro mostrava exatamente a misericórdia de Deus. O juízo de Deus sobre os seus servos é no sentido de usar a sua misericórdia. Outro aspecto interessante era o espelho que havia ali no fundo, né, daquela pia de cobre, que era um espelho de bronze, né, que era um espelho de bronze, e aquele espelho de bronze refletia o rosto do sacerdote quando ele ali se curvava para lavar suas mãos e lavar os seus pés. É muito interessante isso, porque a palavra de Deus, ela serve exatamente serve como espelho para nós. Quando nós queremos saber quem nós somos, nós podemos olhar para a palavra de Deus, que ela vai nos mostrar quem realmente nós somos. Realmente é uma riqueza muito grande de ensino, não é, Patrick? Que Deus abençoe então a sua participação. Lavar os pés, lavar as mãos. Por que as mãos? Para executar a obra do Senhor. Por que os pés? Para caminhar na presença do Senhor. Quando nós vamos entrar no santuário, nós temos que estar com os pés lavados, né? A própria palavra fala isso, né? Ela diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, na presença do Senhor. Muito boa a sua resposta. Eu acrescentei alguns detalhes aqui apenas como ensino para nós na nossa escola bíblica. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos então continuar. Agora vamos para a pergunta 3. E a pergunta 3, ela é para crianças intermediárias e adolescentes. Então ela tem um tema que é o seguinte: a dedicação de Josué na obra de Deus. Então vamos fazer a pergunta. Leia Josué capítulo 1, verso 7 e responda: Deus orientou Josué a se esforçar e ter bom ânimo para quê? Então vamos ver para que Deus levantou Josué, né? Ou seja, orientou Josué dizendo esforça-te, né? E tem bom ânimo. Vamos ter aqui agora 3 respostas. A primeira vai vir no grupo de crianças, intermediários e adolescentes da igreja de Pereirão. Pereirão é lá em Itabela, no estado da Bahia. Depois vamos para a igreja lá de Brás de Pina, onde o grupo de crianças, intermediários e adolescentes, também lá no Rio de Janeiro, vai poder dar mais uma resposta. E por último, vamos a uma classe de crianças intermediárias e adolescentes, mas que tem 2 bebês também participando, ou seja, todas as 4 classes ali representadas lá da nossa igreja de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Vamos então aos 3 vídeos, 3 respostas em sequência. Crianças intermediárias e adolescentes. Leia Josué capítulo 1, versículo 7 e responda. Deus orientou Josué a se esforçar e ter bom ânimo para quê? Para obedecer a palavra de Deus e nunca se desviar dela. Assim ele andaria prudentemente em todo o tempo. E Josué 1,7 diz: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A paz do Senhor Jesus! Pergunta das Filhas, Igreja de Brás de Pina, Rio de Janeiro.
Leia Josué, capítulo 1, versículo 7 e responda. Deus orientou Josué a se esforçar e ter bom ânimo para quê? Para ter cuidado de fazer conforme a lei que Moisés ordenou. Josué 1, versículo 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A paz do Senhor Jesus! Leia Josué, capítulo 1, versículo 7 e responda. Deus orientou Josué a se esforçar e ter bom ânimo para quê? Para obedecer a palavra de Deus E nunca se desviar dela. Assim ele andará prudentemente em todo tempo. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué 1:7. A paz do Senhor Jesus! Amém, nossas crianças lá de Campos do Goitacazes. Que resposta muito boa, né? Quer dizer, na verdade, ali Deus orientou Josué para ele se esforçar e ter bom ânimo, era para obedecer a palavra de Deus. Então a irmã completou dizendo, e assim não se desviar dela. Depois o irmão veio e disse, assim ele andaria prudentemente em todo o tempo. Que participação boa, completando ali as frases, né? E a leitura do texto ali. E os dois bebês ali prestando bastante atenção no colo das mães ali. Isso é uma grande bênção, né? Também a igreja de Brás de Pina, para ter cuidado de fazer conforme a lei que Moisés ordenou. Olha que resposta própria, né? Fora do nosso padrão aqui, mas que respondeu muito bem, muito corretamente. Lá também na igreja de Pereirão, a irmã que leu lá, a irmã que deu a primeira resposta, né? Para obedecer a palavra de Deus e nunca se desviar dela. Depois o irmão intermediário, assim ele andaria prudentemente em todo o tempo. E por último, a irmã que leu o texto bíblico, muito boa participação das nossas crianças, intermediárias e adolescentes no assunto da escola bíblica. Glória a Deus. Vamos agora então para a última pergunta, número 4. E a pergunta 4, ela é destinada ao grupo de acessibilidade da igreja. E diz assim, leia Josué, capítulo 1, verso 7 e responda. O que Deus pediu para Josué fazer? Então agora vamos ter essa resposta lá da nossa igreja de Ipatinga, no estado de Minas Gerais, na igreja de Limoeiro, bairro Limoeiro, e o jovem Tiago vai nos dar a resposta. Tiago, a paz do Senhor, pode falar. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. Pergunta para acessibilidade. Leia Josué, capítulo 1, versículo 7 e responda. O que Deus pediu para Josué fazer? Obedecer a palavra de Deus. Assim, Josué iria andar no caminho certo e seguro. A paz do Senhor Jesus, Tiago. A paz de Jesus. É isso mesmo, Tiago. Obedecer a palavra de Deus é fazer exatamente o que Deus manda, né? Então isso é muito importante e a sua participação muito importante para nós. E ainda mais, o conselho do Senhor hoje para nossas vidas é de andarmos no caminho certo, no caminho seguro. Então, que Deus possa abençoar muito grandemente a sua vida, pela sua participação, Tiago, lá de Igreja de Limoeiro, na cidade de Ipatinga, no estado de Minas Gerais, o nosso jovem Tiago. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, terminando aqui assim esta primeira parte, né, que é da Escola Bíblica Dominical, nós teremos daqui a pouco uma outra parte onde abordaremos também esses assuntos e levando em conta que nós vamos ter uma Escola Bíblica Dominical hoje, conforme o Senhor orientou, que o Senhor quer uma participação muito ativa dos irmãos, a sua vida, você que está participando pelo YouTube agora e também permanece então agora no YouTube, para que daqui a pouco você possa sentir com toda a igreja
a presença de Deus nessa escola bíblica, porque o Senhor tem prometido que hoje será um dia muito especial, uma escola bíblica muito especial, onde a presença de Deus quer encher o nosso coração hoje, nesta manhã. Então, eu te aguardo lá daqui a pouco. A paz do Senhor Jesus.